componentes. Aqui tá. VM com dev. Vamos ver como é que tá. Vou fechar as abas todas para ficar mais certinho. Voltando então aqui. Por enquanto eu vou tirar essa label, que foi só como exemplo de mostrar que o scoped serve para você fazer a formatação de um componente específico. Eu vou, por enquanto, tirar ela e vou... Porque eu vou focar no botão, tá? Eu não vou passar props, por enquanto, porque eu poderia passar uma propriedade, por exemplo, para esse botão, para dizer se ele é primário, secundário ou terciário. Né? Por exemplo, poderia botar, sei lá, cor ou tipo, escrito tipo assim, tipo primário. Né? E aí dentro receber, igual a gente está fazendo nas aulas, mas eu não vou focar nisso agora. O foco é formatar esse botão. Deixa eu apagar essa pasta. Deleta esse botão da forma correta. Então, beleza. O arquivo do JS, do JavaScript, tá só o botão e tá buscando a classe que eu vou chamar btn. Tá? Dentro do módulo eu vou fazer a formatação correta dele, btn. Vamos lá, rapidinho. Vou fazer ligeiro aqui, não se preocupa. Se não pegar uma parte ou outra, no geral vai ficar legal. Eu vou jogar esse código depois para vocês, esse código do CSS, tá? Para você digitar tudo se não quiser. Bom. Uma coisa, Gabriel, pode desculpa. falar. Esse apply, no meu, está a mandar unknown rule. Perdão, quando esse apply do seu está aparecendo aquele vermelhinho embaixo? Não, é unknown rule. Estava a dizer que é um unknown rule no CSS. Me mostra o seu código. 2 segundos, pode ser? Que eu já bato o olho e já vejo o que pode estar... Porque a base dele é essa. Deixa eu descompartilhar minha tela. Só um segundo. Claro. Enquanto isso, eu já vou separando aqui as outras cores. Vou pegar aqui. Tá, Já beleza. Aham. Tá, botão primário. Por que que... Tá, passa o mouse em cima. Por que que tá assim, modo... Depois, por acaso também tenho isso. Quando ele estava no global, ele estava dando isso? Vai lá no arquivo... Você criou a pasta global dele. Então, assim, é questão do seu... Tá funcionando, não tá? Uhum. Ou não? Tá funcionando? Sim. Eu não sei por que é questão do Visual Studio Code. Porque, quer ver, o meu global, ele não tá... Eu não vou saber, é questão do VS mesmo. Não tem nada... sobre isso, então. Uma pesquisazinha assim. Por que ele não está reconhecendo o apply? Deve ser... Você vai ter que desabilitar. Você está usando o S-Lint, alguma coisa assim? Não tá. Acho que não. Não tá. É questão... O seu também tá, Carlos, dessa forma? De todo mundo deve estar assim, sim. então. Só o meu que não tá, O Pedro também tá assim. Tá, no apply ele tá ficando... Tá, então é uma besteira que eu não vou saber responder agora, mas eu dou uma pesquisada depois. Por que meu arquivo do VS Code ignora? Porque ele só está ignorando, né? Uhum. Na verdade é isso, ele está só ignorando esse apply. Ele não reconhece, não sabe o que é, ele fica dando esse alerta. Mas não se preocupa não, tá rodando, tá ok, é só um aviso mesmo. Ok. Tá, vamos continuar nesse botão então, aproveitar que você já está com ele certinho. Vou fazer ele de uma forma bem geral, para a gente ter uma ideia de como que eu programo o componente. É exatamente assim que eu faço. Tá, tenho a cor do fundo, tenho o texto, tenho os espaçamentos. Só que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um canto arredondado de 99, então no Tailwind eu já sei que é rounded e deve ser full, porque full é o máximo. Deixa eu ver como é que ficou o componente aqui. É full. Outra coisa que eu tenho, o texto dele, eu sei que o texto dele tem as formatações. Vou copiar tudo aqui e vou colocar. O texto dele eu sei que é font size 13. Quebrou essa font size aí e ficou péssimo 13. Por que 13? Ficou péssimo, porque eu vou ter que criar uma propriedade para ela, porque não existe o tamanho 13 no Tailwind. Então eu teria que vir aqui
Da mesma forma que eu fiz aqui, eu teria que botar 13, que é... Não, 13 não. 13 vai ficar horrível. Tá, vou botar label. Vou chamar ela de label. Só de... E aí eu vou fazer o cálculo de 13, quanto é que é no calculador. 13, 16 dividido por 13 vai dar... Meu Deus, 16 dividido por 13... 1,23... Não, é 13 dividido por 16. Porque não pode dar 13 dividido por 16. 0,81. Então vai ser 0,81. Tá, então eu criei o tamanho font size label, porque é 13. 13 é um. Então eu vou botar fonte. Aí aqui quando eu botar text, vai ter label como opção. Label. Então aqui eu sei que, ó, deu 12,96. Porque eu errei a casinha lá. Deixa eu botar certinho. 125. 125. É bem preciso, bem exatinho. Agora passei o mouse em cima, ó, 13 pixels. Pronto, eu sei o que quer dizer isso. Fonte, o peso dela é um 600, então é um bold, não, é um semi-bold, que é 600. Tamanho de letra tá uppercase, isso aqui tanto faz. A fonte é geológica, então, ó, gel. Pronto. Então aqui, e o texto é branco. Então aqui eu sei que tá igual. Um momentinho aqui, meu. Aqui eu sei que tá igual. Se eu for abrir, ó, esse botão tá exatamente igual a esse aqui. Só a cor que não tá, porque aqui a cor dele não é. A cor dele é o light orange. Então não é o orange, é o orange. Eu acho que eu tinha cadastrado isso. Pronto. Tá igual? Tá igual. Eu tô achando alguma coisa estranha. O espaçamento dele. Ó, esse aqui tá certo, esse label tá certo, mas esse aqui, ele tem uma altura meio específica. Deixa eu só chegar aqui pro lado, tirar. É que esse label ele tá dando um tamanho específico, ele tá dando 24 de altura. Ele tá dizendo que o label tem 24 de altura. Tá, como é que eu poderia fazer isso aqui de uma forma mais simples? Eu posso pegar esse texto, que até seria uma forma, não seria muito errado de fazer não. Posso botar dentro de um span, vai ficar legal? Fica. Um span, vou botar texto do botão. Texto ou botão, não sei porque ficou. E aí aqui dentro de BTN, então eu tenho um span, e aí dentro do span eu vou botar um apply, deixa eu só botar um background red, só para ver se ele tá pegando certinho. Ficou BG red, então tá aqui, ó. Eu tenho o botão, e aqui dentro eu tenho um span com esse texto, aí aqui eu vou setar a altura. Então eu vou botar uma altura de um rate de 24, que é isso, que é o tamanho que ele fala. 24, então é 24, então eu vou botar uma altura de 24, e aí o texto não vai ficar certinho encaixado, ó, o texto ficou meio que para cima, aí eu vou ter que ajustar, aí é flex, justify center, item center, tá? Isso aqui, gente, é para seguir exatamente o layout, tá? Ó, já melhorou aqui, ó, já tem a caixa certa, tá, ficou bom. Vou tirar o background, posso fazer assim que dá. E aí eu vou ter as ações dele, porque aqui, aí vem uma parte muito legal do Tailwind, tá? Eu consigo, no apply mesmo, definir os estados dele. O Activia, o Hover, de uma forma muito simples. Ó, o Hover dele é. Deixa eu só pegar a cor dele. Eu acho que é Purple. Essa cor dele é. Deixa eu ver aqui no estilo. É o Purple normal. Então ele diz assim: quando passar o mouse em cima, vira Purple. Olha como é que é difícil no Tailwind de fazer isso. Ó. Aqui eu tenho a cor do fundo, então eu vou falar o seguinte: ó, Hover, 2 pontos, BG, Purple. Então eu estou dizendo que quando tiver o Hover em cima, vai ser Purple. Passei o mouse em cima, era para ser Purple. Deixa eu atualizar. Ó, passei o mouse em cima, Purple. Por que travou? Agora fiquei na dúvida. Acho que era por causa que tá. Esse botão ficou. Ele não entende texto. Pode falar. Gabriel, o over só é aplicado à primeira propriedade? Então, porque é aqui que eu estou usando a cor do fundo. Né? O span que está dentro,
não tá, não tem porra Não, nenhuma. se quiseres, por exemplo, fazer over para purple e também lowercase. Entendi, dá, com certeza, ó. Hover, Tem que escrever, lowercase, né? tem que Eu escrever boto sempre hover lowercase. Olha over. que legal. Baixou, ó. Eu tenho que escrever Então, sempre over, dois isso. pontos. 2 pontos. E aí serve não só over, mas, por exemplo, tem o active, que é diferente. O active então, quando clicar, eu quero que o BG seja. Até tem ali, ó, acho que é Purple Dark. Ó, então, ó, passei o mouse em cima. Quando eu clico, ó. Quando eu clico, quando eu clico. Olha como é que é fácil você definir por aqui mesmo. Vou dar um exemplo, isso a gente não faz, mas digamos que quando eu passar o mouse em cima. E ele organiza, tá? Então, digamos que quando eu passar o mouse em cima, eu quero aumentar o tamanho do texto. A gente não costuma fazer isso, mas eu quero um text de 5xl. Eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. O que eu fiz errado? Deixa eu pensar aqui. Travou tudo. Pam, pam. Tá. É que eu deletei o L. Tá, eu vou fazer de novo. Hover, text, 5xl. Então, quando eu passar o mouse em cima, vai ficar 5xl. Tá? Então, o Tailwind, ele tem muitos detalhes. Essa questão tá tudo aqui documentado. Ó, Tailwind. Aqui. Em Docs. Tá tudo documentado aqui. Os handling. Ó, Hover, Focus e outros estados. Então eu tenho Hover, que é esse padrão. Ó, simples. E é muito legal porque aí o negócio começa a ficar bom. Digamos que eu não quero mudar a cor do background. Eu quero só dar uma opacidade no background. Ou seja, mudar. Porque aqui eu tô com background. Cadê? BG. Eu apaguei. Tá laranja. Quando eu passo o mouse, tá purple. Mas eu não quero isso. Eu quero que tá laranja. Quando passo o mouse, o background tem uma opacidade, só o background, de 50%. Então tem esse efeito simples aqui, ó. Que já é o estado desativado dele, tá? Depois eu mostro que não seria hover, seria assim, ó. Em vez de ser assim, seria disable. Então, se o botão estiver disable, ele vai ficar com opacidade tal. Então, ó, aqui está habilitado, mas se eu tivesse com esse botão aqui, se esse botão estivesse disable, eu acho que vai funcionar assim já. Ó, desabilitado, ele já pega o CSS que está lá configurado. Então, é muito, muito, muito fácil. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu deixar esse disable aqui, só como exemplo. Então, aqui, ó, no disable, eu consigo dizer que a opacidade dele é 50, e eu também quero que o mouse mude, o cursor do mouse mude. Porque eu quero que, sei lá, fique. Então eu vou botar disable, pointer, cursor pointer, eu acho que é cursor. Vou escolher o tipo do cursor que eu quero. Cursor help. Então, eu passei o mouse em cima, ó, help. Tá? Então, você consegue trabalhar com os estados dessa forma. Deixa eu tirar o disable, porque o disable ele desabilita não só isso, mas outras questões. Deixa eu voltar aqui para o hover, como o exemplo que eu estava dando, que eu quero mostrar outras questões que tem aqui no hover, por exemplo. Passei o mouse em cima, tá? Digamos que eu quero, seguindo o modelo. Aqui é simples. Aqui tá. Isso aqui eu já fiz, né? Que é o Active, e eu tenho outro que é o Focus. Focus, eu quero que seja um BG Red. Então, quando eu tiver com ele, depois do clique, ele fica vermelho. Depois do clique, ou seja, que ele já está selecionado, ele fica vermelho. Então, todos esses estados, a gente acha aqui, ó, Hover, Focus e outros. Tem a opção até do Dark Mode. Por exemplo, se você já configurou lá no seu CSS, ou no Tailwind mesmo, a opção de Dark, você bota o Dark e ele vai muda o tipo inteiro. Você pode botar só o Dark antes, mas olha aqui como é que é interessante. Aqui é o Hover, né, igual eu tinha comentado, Active, Focus, que foi o que eu tinha falado. Esse Focus é legal, que ele usa um ring aqui em volta. Esse ring é mais usado atualmente. Antes não. Mas digamos que eu quero que o Focus, eu tenho um ring 2, e aí eu vou botar um Focus
ring, color, vou botar a cor dele, vou botar blue, pronto, ring 2, pronto. Depois que eu cliquei, ó, é aquela opçãozinha que fica essa linha, esse vermelho na frente tá horrível, deixa eu tirar isso aqui. É o seguinte, ó, tem o botão normal, passei o mouse em cima, quando eu cliquei, na ativa ele tá assim, quando eu desativo, ó, tá selecionado, tá focado, tá com focos em cima dele. Beleza. Então esses são alguns estados que tem aqui. E aí tem muita opção, tem como você criar estado. Então o teu Indie é bem... Ó, olha que legal isso daqui, por exemplo. Eu consigo colocar que linha par e linha ímpar, ou seja, os elementos dentro dela tenham cores diferentes. Vou testar isso aqui só para mostrar para vocês. Vou botar lá na app, só como teste. Aqui, ó. Olha isso aqui que legal. Isso aqui eu vou botar um texto qualquer. Ó, aqui eu estou dizendo que linhas par ficam branco, fundo branco, e ímpar fica com fundo cinza. É porque aqui quebrou tudo, mas deixa eu botar uma flex com isso. Não ficou bom? Deixa eu ver. Red 200. Não pegou legal. BG. Deixa eu... Blue. Todos ficaram azul. Então, como todos estivessem ímpares, não ficou legal. Tem alguma coisa que está faltando aqui. Porque era para criar essa ideia aqui. Eu não vou me prender nisso agora, mas esse modificador tem alguma forma de fazer que eu estou fazendo errado. Que era para pegar todos os filhos dele e botar isso aqui par e ímpar. É alguma coisa que eu tenho digitado errado. Mas tem como você selecionar. Eu não vou perder nisso, porque eu vou perder tempo com isso. Mas tem como você selecionar o primeiro filho, né, first child, e seletores mais avançados. Bom, outra coisa importante, que vem logo em seguida aqui, é a questão do modo responsivo. E eu tenho isso aqui, SM, MD, LG, XL. Isso é super importante para quando a gente vai trabalhar com responsividade, porque o teu índice por padrão, ele já faz mobile first, né? Foi o que eu tinha comentado. Deixa eu mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, aqui eu estou dizendo que o background dele vou tirar, vou botar dentro da main, vou usar uma tag main, só para ela ficar como prioritária, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Tá? Class name. Eu vou botar um BG head, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se isso. E aqui eu vou botar um BG white. Beleza. Dá pra gente ter uma ideia. Eu criei uma main, tá? Só para ficar envelopar tudo isso. E botei esse background vermelho, esse background branco. Digamos que aqui eu não tenho a media query dele, tá padrão para toda. Tá vendo que tá tudo a mesma coisa, né? Ó, defaultzão normal. Só que eu quero que tenha cores diferentes. Vou mudar a cor só. Vou dar um exemplo de cor. Mas cor nem sempre é tão importante. Mas digamos que no mobile eu quero que seja white. Só que em tamanhos maiores, MD, né? MD, que é dessa media query desse tamanho aqui, ó, acima de 768 pixels, eu quero que seja um background BG Blue. Aqui eu já vou ver a diferença. Ó. Tá background blue, quando eu diminuo para mobile, quando eu vou chegar em mobile, ficou branco. Olha aqui. Coisas que pareciam que eram absurdas, que eram super difíceis antes, agora facilitam bastante. Então, digamos que eu ainda posso fazer mais. Quer ver? Eu vou botar outras media queries. Eu quero a media query SM, que não é o mobile, é tipo tablet. É considerado meio tablet SM. Então, eu vou botar aqui, ó, SM, BG, Red. Não, Red de novo não, Yellow. Que é coisa que a gente criou. Então, eu tenho azul, que é maiorzão. Quando eu vou diminuindo para o tablet, cheguei no tablet aqui, ó, amarelo. Cheguei no mobile, branco. Tá? Você observa até que no mobile eu tirei a borda lateral aqui desses 5px, mas isso aí é um detalhe, depois eu comento. E aí eu posso fazer também mídias maiores, e eu posso criar mídias, os tamanhos das media queries. Por exemplo,
2XL, que é mais para um computador com maior resolução. Então eu posso botar assim, ó, 2XL, BG, Black. Right? Que, será que vai dar certo? 2XL, vou botar só XL, porque eu acho que minha resolução não chega a tudo isso. Ó, 2 Black, Blue. Então, assim que funciona o Media Query, basicamente, dentro do Tailwind, tá? Pode falar. Então porque é que dizes que é mobile first? Se nós Tá. Por quê? Porque se eu não colocar na... Então, só por essa lógica aqui já dá para entender que ele é mobile first. Porque, assim, você vê que sem nada, sem nenhuma Media Query, ele vai ficar tudo branco, no caso. E observa que aqui, ó, o primeiro é branco. Então, ó, o primeiro é branco. Aumentei um pouco ele, então especifiquei que a partir de tal tamanho ele vai ter uma cor amarelo, então ó, a partir de tal tamanho ele vai ter uma cor amarela, ó, SM vai ser amarelo. Depois eu especifiquei que a partir do MD ele vai ter, então por default é mobile first. Então quando fala mobile first é porque o menor dos elementos, o menor dessa classificação aqui, ou seja, se eu não botar nenhum breakpoint, entendeu? Ele vai usar como default, como se fosse do mobile. É do 0, o default é do 0 aos 639 pixels. Não. Na verdade, quando eu não dou uma SM para ela, quando eu não dou uma media query, ele vai usar isso. A ideia que eu estou falando de fazer o mobile first é porque quando a gente começa a desenhar ele, o protótipo, eu já faço. A primeira coisa que eu vou fazer é dessa forma. Vou explicar o porquê, talvez na prática funcione, fique mais claro. Observe aqui, primeiro que é coluna, né? Eu tenho todos esses elementos alinhados em uma coluna só. Aqui eu já tenho todos esses elementos, não é uma coluna única, esse elemento está do lado. Quando eu fizer esse modelo aqui, vai ficar claro para você entender, e eu vou montar ele rapidinho, que talvez melhore esse pensamento. Ó, vou fazer aqui só uma section, 2 segundos, ó. Section, eu que já tenho salvo isso daqui, tá? E aí eu vou botar coluna 1, coluna 2, eu vou botar só um BG para a gente ter uma ideia. BG Blue e BG Orange, tá? Só para ver, ficou assim, tá? Deixa eu tirar essa cor do fundo. Tá. Beleza, dá para ter uma noção legal. Deixa eu botar um BG Gray aqui para a gente saber ter a definição. Beleza. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui? Se eu não botar nenhuma configuração, ele vai ficar utilizando. Ó, você vê que aqui ele quebrou porque eu já tenho isso daqui, já tenho essa MD. Ó. Observa. Eu tenho 2 linhas, porque eu estou usando como flex roll. Deixa eu botar flex roll. Flex roll. Vai ficar uma do lado da outra. Então eu estou dizendo que uma do lado da outra. Tá? E essa lógica de uma do lado da outra e com gap, esse gap aqui é o que está aqui, gap 8, vamos entender esse código do zero. Flex, a linha, organiza o flex em linha. E bota cada pedaço. Deixa eu até tirar isso aqui, para não dificultar muito. E bota um espaçamento de 8 pixels. Dessa forma aqui, tá? Olha como é que ficou o meu código. Eu tenho uma linha. Tá? Com esse espaçamento, e tem esses dois aqui. Agora eu vou dizer que esse elemento vai ocupar 50%. Ele ocupar 50% quer dizer que o width dele é 1:2. Ou que o width dele é 6:12, que também funciona no Tailwind. Os tamanhos do Tailwind são fantásticos por causa disso. Tá? Então aqui eu vou dizer que ele ocupa a metade da tela, e aqui eu vou dizer que ele ocupa a outra metade da tela, não, perdão, do componente pi. Desse componente pi. Então aqui eu estou dizendo que ocupou metade com esse espaçamento. Eu vou tirar o gap para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Ó, tá junto. Metade, 50-50. Dessa linha toda. Aqui eu estou dizendo que ele inteiro, então em todas as mídias, ele está usando a mesma coisa. Tá vendo? Até o final.
Só que eu não quero isso. Eu quero que na versão mobile, ou seja, o default dele seja em coluna. Então, ó, o default dele é coluna. Começa por aí. Então, ó, ficou um por baixo do outro. Porque na versão mobile vai ficar bonitinho. Aqui também tinha que ser. Isso aqui eu tinha que ter apagado. Tá, vou apagar só para você ver. Ó. Eu começo fazendo assim. A versão mobile, ele tá assim, ó, empilhado, assim. Quando eu aumento, se eu não disser nada para ele, eu tenho que falar o seguinte, ó, a partir de determinado tamanho, eu quero que essa coluna seja metade, essa seja metade, e o alinhamento seja por linha. Então aí eu vou usar a Media Care de, aqui ó, MD. Eu vou dizer que a partir do tamanho MD, eu vou ter um tamanho de 1/2. Aqui também, ó, um MD, tamanho de 1/2. E aqui eu vou dizer que quando chegar no MD, em vez de ser coluna, ele vai ser flex row. Você vê que nativamente o default dele é mobile. Então eu comecei ele como mobile. Tá? Comecei ele empilhado assim. Quando eu expandi a tela, eu estou dizendo que vira linha. Não quero mais empilhamento na vertical, quero empilhamento na horizontal. Acertei? Acertei. E vertical, isso. E eu quero que quando ele for do tamanho de telas maiores, ele não ocupe 100%, ele ocupe só metade. Então aí eu tenho isso. Que aqui, ó, aqui eu tô. Por isso que é mobile first. Eu começo dizendo que ele é coluna. Observa aqui, ó. Coluna. Quando eu chego no MD, aumentei a mídia que é, ó, aí que ele vai fazer a primeira modificação. Ele vai se tornar linha. E aqui esses MDs vão ser ativos, porque antes eles não estavam ativos. Quer ver como é que é fácil? Quer ver mais uma questão interessante, por exemplo? É muito comum no site a gente ter aquele botãozinho de hambúrguer, né? Quando é mobile e quando não é mobile, ele aparece um hambúrguer. Eu vou botar um igual para simbolizar ele, tá? Só para facilitar meu trabalho. Digamos que isso aqui é aquele botãozinho do hambúrguer. Tudo bem? Os trezinhos que ficam ali em cima. E aí eu vou dizer o seguinte: class name. Eu só quero que ele apareça no mobile, correto? Então ele é flex. Mas eu não quero que ele apareça em tamanhos maiores. Então, ó, o MD dele é hidden, escondido. Então aqui eu não tenho ele aparecendo. E quando eu volto aqui, deixa eu fazer mais bonitinho para ficar mais um BG white, um padding de 6. Tá bom, só para ficar mais visível. Ó. Quando eu descer aqui, ó, ficou aí um widget de fit. Pronto. Eu tenho aquele botãozinho, vou subir ele aqui, só para simbolizar. Vou botar até aqui em cima. Pronto. Não, ficou horrível ali. Vou botar aqui. Aqui. Pronto, eu tenho aquele botãozinho que seria o meu botãozinho do. Então ele começa. Olha que interessante, vamos entender ele. Ele começa sendo flex. É do jeito que ele tá, flex. Só que quando eu. Flex, BG e tal. Só que quando ele chega no tamanho MD, eu falo, ó, opa, some. Então, ó, chegou no MD, sumiu. Então aí que tá o pulo do gato, que a gente fala. Que é o diferencial e por que a gente trabalha com First Mobile quando vai trabalhar com Tailwind. É porque é essa lógica, a gente programa tudo. E aí, voltando para o layout lá, então eu programaria, além de ser mais fácil, porque o mobile normalmente tem menos elementos, mas eu programaria assim, esse menu. Faria esse menu inicialmente assim, tá? Quando eu aumentasse para o desktop, o botão de hambúrguer vai sumir e esse menu que estava escondido vai aparecer. Vamos fazer esse componente rapidinho? Eu tenho tempo aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho até 10 horas, né? Tenho 9 minutos. É isso? É. Tenho 9 minutos. Vou mostrar esse componente. Vou fazer essa barra de navegação de uma forma bem simples. Tá? Primeiro eu vou criar um componente para ela. Então eu iria criar um componente dentro de uma pasta chamada layout. E dentro dela eu vou criar um componente chamado nav.jsx. Tá? Dentro da nav eu vou criar a função function nav. Tá. Vou só usar o autocomplete dele. Não quero nada disso por enquanto. Tá, vou fazer bonitinho. New file. Vou criar um nav.módulo.
.css. Vou colocar o CSS aqui dentro, vai ser nave mesmo, então eu vou colocar .nave, e aqui eu vou usar tudo que eu quero. Eu vou botar só um background red, só para marcar que ele está sendo aparecido. Tá, isso aqui tá certo. Ah, tá, aqui tem que importar. Import style from nave models. Pronto, tá certo. Aí aqui dentro do app, eu vou começar. Vou deixar meu conteúdo, mas antes do meu conteúdo eu vou ter uma nave. Minha barra de navegação. Tudo bem, fiz ela aqui. Pronto, já tem minha barra ali em cima, bonitinha. Então observa que eu tenho meu corpo e eu tenho minha barra de navegação. Tá? É exatamente assim que a gente faz o código. Tá? Se eu tivesse um footer, e o footer ia ser ali embaixo, ia ser um componente footer aqui embaixo. Tá? Se eu tivesse, ia ser depois da main, eu ia botar um footer. Tá? Componente footer, mas eu não criei ele. Bom, falando sobre essa barra de navegação, vamos programar ela aqui rapidinho. Tá? Então eu vou fazer... Eu não vou botar aqui, que aqui vai só me dar mais trabalho. Vou fazer direto ali, que a gente consegue ver. Vou usar o Blue Dark. Pronto, isso. Vou botar o text white, que eu sei que todo o texto da barra é branco. Exato, todo o texto da barra é branco. Vou fazer esse menu aqui, esse botão que já está pronto. Isso, vai ficar legal. E eu consigo fazer agora. Tá. Então eu tenho essa UL, que é o menu. Eu vou ter uma div, que vai ser a minha logo, que vai ser o nome do projeto. Logo, projeto. Tá. E aqui eu vou botar class name logo, só para vou puxar de lá também, tá? Logo. Beleza. Tá, o menu. O menu, eu sei que ele não vai aparecer na versão mobile. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um class name, vou programar direto aqui, não vou jogar para dentro do componente não. Vou tirar aqui. Vai ficar mais fácil para mim, depois eu jogaria para lá. Mas para fazer agora fica mais fácil aqui. Então o menu eu sei que ele não aparece na versão normal, mas ele aparece na versão mobile. Beleza. Outra coisa que eu sei é que aqui, vou tirar esse estilo, vou jogar o estilo todo para cá, vai ficar mais fácil para mim agora. Vou botar um BG Dark Blue, Text White. Podia jogar para lá, mas vai ficar mais fácil assim. Vou botar um Flex para ficar alinhado. Vou botar um Justify Content, Justify Between, que eu separo A com B. Vou botar uma margem. Não sei qual que é a altura, mas vamos fazer certinho aqui, 2 segundos. Eu tenho um pad de 16 para cima, um pad de 48 para o lado. Então eu tenho um PY de 4, um PX de 48, que eu acho que eu falei. 48, pronto. A barra já está quase 100%. Então aqui eu tenho a logo e eu tenho esses links aqui. Tá, os links eu vou dar só uma pré-formataçãozinha aqui. Eu vou fazer um flex junto com o flex row, porque todos eles vai ser flex row. Tá, flex row. E vou botar um gap, um espaçamento, porque aqui eu tenho um espaçamento entre eles de 40. Então é um gap de 10. Tá, tem um gap de 10 aqui, ó, espaçamento entre eles de 40. Outra coisa, todo o texto dele é uppercase, toda a fonte dele é branca, fonte bold, e todo o texto eu acho que é fonte gel, que é aquela que eu criei. Pronto, acho que vai ficar... não era bold, acho que é a outra que ele tá usando aqui. Semi-bold, por isso que ficou ruim. Semi-bold. Beleza. Tá, e eu acho que é o uppercase? É o uppercase porque tudo é letra maiúscula. E aí eu tenho esse botão aqui, então eu poderia fazer aqui, ó, uma div, que eu vou botar aquele botão. Tá, aquele botão que eu já criei lá, eu acho que ele já importa aqui. Pronto. Ó, já criou o botão com texto e tal. Aqui não ficou legal porque... Tá, o jeito certo de eu fazer, de eu montar isso seria fazer o seguinte. Uma div aqui, botaria esses dois elementos, tanto o botão quanto coisa, dentro de uma div. E aqui, ó, você observa que agora ficou certo. Um lado, outro lado. E aqui nessa, eu vou botar um flex com um gap de 40 também. Gap de 10. Pronto, agora vai estar perfeito. Isso. Vou dar um item centers para descer. Desceu, pronto, tá perfeito. Aqui também não tá legal, então eu vou dar um
um class, um flex item center, para ficar centralizado, pronto. Vou botar fonte, qual é o nome que está lá? Só para botar cidadania digital. Só escrever ali. Aquilo é um SVG, então cidadania digital. Bom, aqui, o que eu tenho? Quando eu diminuo, esse menu some. Só que não é um menu só que some, o botão também some. Então, ó. Então eu vou tirar daqui esse hand, vou trazer para cá. Só colocar aqui, eu acho que já vai servir. Isso. E aqui flex sempre. Beleza. Então, eu estou dizendo que diminuiu, sumiu, e é para aparecer o botãozinho do hambúrguer. Ah, tá. Uma coisa que eu notei é o seguinte, ó. A barrinha, ela tá diminuindo o tamanho, não era para ser. Vamos pegar um tamanho fixo dela, da barra, que é... O tamanho da barra é 76. Então eu sei que a nave geral é 76, então eu vou botar mínimo de altura. 76 que eu falei? Se não foi isso, tudo bem. Pronto. Aí agora eu garanto que a barra vai ter a mesma altura, ó, diminuindo ou não, a barra tem mínimo de altura, e aí eu vou aparecer um botão. Então aqui, uma coisa que eu faço é comentar, eu comento bastante no HTML para quando a pessoa vai fazer a implementação. Então, se o back-end for fazer a implementação, normalmente eu faço comentários, tá? Aqui em cima. Deixa eu fazer o botão agora. A div menu mobile. Deixa eu botar assim. E aqui eu vou botar um X, mas a gente imagina que é um hambúrguer, tá? Class name. Altura, largura de 10, altura de 10, cantos arredondados de XL, BG white, flex, justify, item center, justify center. Pronto. Aqui eu vou ter esse botão. Vou botar text, que é a cor purple, dark. Purple, tá bom, purple. Pronto, ficou um xizinho, era para ser um hambúrguer, mas dá para entender. E aí eu quero que ele apareça só no mobile. Então, no mobile, ele é flex, mas no MD ele é no MD. Opa, o que eu fiz? Flex no MD. Isso. Pronto. Aí aqui eu tenho. Ele não aparece no coisa, quando eu vou diminuindo, ó. Passou do MD, o menu vai sumir e aí ele aparece. Então aqui que tá, ó, a graça. Tá? É isso. Acho que já... No projeto, Pode no falar. site, tu fizeste o default, que era o mobile, Isso. e MD, para o desktop. Só usaste Isso. MD. Default e MD. Isso. Tem gente que cria outros tamanhos, né? Eu, Gabriel, quase nunca uso outros tamanhos. Vou ser bem sincero. A única vez que eu usei no Tailwind foi um para 2XL, quando eu botar numa televisão. Então a resolução era muito maior e eu não consigo mostrar esse projeto agora para vocês. Mas eu basicamente uso o normal e o MD. Então, deu um MD, quebrou. Se você quer fazer para tablet, aí você vai criar o SM também. Mas, bom, então deixa eu só pontuar mais umas coisinhas. Hoje eu queria ter falado sobre isso. Falei sobre Tailwind, sobre função global, sobre módulo, que é ele dentro, né, junto, escopado. Isso aqui eu não consegui falar agora, numa próxima eu comento. E a questão de fazer o passo a passo. O checklist seria mais ou menos isso. Eu fiz agora uma barra de navegação, que tem esse botão. Aqui eu teria esse botão também por fora, tá? No geral é isso. Farei esse componente. Deixa eu ver o site como é que estava lá. E tá basicamente a mesma coisa. É cidadania digital. Se eu não me engano. Se teve alguma mudança, ó. Aqui, ó. Você vê que aqui, como eu não prototipei, o designer, na verdade, não prototipou, ficou ruim. Porque chega um pedaço, ele quebra ali um pouco, ó, ele amassa o texto. Não ficou bonita essa parte. Podia ter ficado melhor. Podia ter diminuído o tamanho do texto, ou aqui já virar menu mobile. Mas ele tá tendo que diminuir mais. O MD, ó, MD já quebrou, ó, o hambúrguerzinho lá que eu falei. E aqui é um botão simples que eu tenho essa mudança de SVG, que eu carrego esse componente por baixo. Tá? Isso aqui é um componente com esse menu aberto. Então, é assim que é montado esse menu.
E eu acho que é mais ou menos isso. Vou abrir aí, se alguém tiver alguma dúvida. Hoje foi muito corrido. Eu pensei que ia dar mais tempo, mas é isso. Eu separo muita coisa, mas só uma visão geral zona sobre tudo. Aqui tem toda essa documentação, então tem a questão do responsivo e do focus, e essas duas são muito importantes. Com isso aqui a gente já consegue fazer muita coisa. Então, assim, eu sugiro que vocês peguem um projeto lá do Pokémon, ou essa que vai ser para a próxima aula, com qualquer API, e tente instalar o Tailwind, tá? Nele não é difícil de instalar o Tailwind, como a gente viu. Eu vou tentar salvar isso aí, botar um vídeo lá, compartilhar isso. Faz esse passo a passo e tenta botar o projeto já em Tailwind. Uma coisa muito interessante, e isso é para fechar, tá? Juro que eu não vou enrolar mais. Eu usei uma tag que eu não expliquei sobre ela, que é essa aqui no main. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto, já que eu não estou usando. Eu usei essa tag aqui, ó, container, isso aqui. Eu não expliquei sobre ela, tá? Vou só explicar ela e termino isso. É uma tag fantástica do Tailwind, ó, container, que ele já entende quais tamanhos que vai ficar legal para o meu navegador. Então, no container, eu já tenho setado todas as media carriers. Então, eu já dimensiono tudo e ajusto tudo. E aí eu uso o container, e o MX alto para ele ficar centralizado. Porque se eu tirasse ele, olha como é que fica aqui. Ele vai ficar assim. Ó, não ficou centralizado, ficou alinhado à esquerda. Mas quando eu boto um MX alto, eu tenho margens nas laterais automáticas, então centralizo ele. Eu tenho tanto na esquerda quanto na direita a mesma coisa. Então esse corpo desse site inteiro, ó, ele fica todo já. Aqui eu tiro, aqui eu já não tenho, tá vendo? Essa margem, mas olha aqui. E aí, se você inspecionar agora, você já consegue entender um pouquinho disso que eu estava falando, ó. Tendo que a gente comentou hoje, ó. Eu tenho aqui, ó, um container, que dentro dele eu tenho um MX, ó, eu tenho uma section, que é o que eu tinha falado. Eu faço os blocos inteiros, então fiz a primeira sessão, fiz a segunda, fiz a hero. Depois eu tenho uma div container, e aí dentro dela, aqui é só uma curiosidade, tá? Observa aqui que agora a gente já consegue ler melhor isso. Eu tenho dizendo que quando eu tô no desktop, eu tenho um paging top, ou seja, uma margem de cima de 24. Então essa margem aqui é maior. Tá vendo que esse amarelo está de 24 pixels. 24 pixels não. 24 que dá um absurdo, dá uma numeração que eu não vou lembrar de cabeça agora. Dá 80, 90 e 80, por volta de 90 pixels de altura. Ou 96, tá aqui embaixo. 96. E aí, quando eu diminuo para cá, para o mobile, você vai ver que essa margem superior, ó, ela já diminuiu também. Opa, meu Deus, deixa eu selecionar de novo. Ó. Por quê? Porque deixou de ser 24 e agora o PT é 16. 16 que é, ó, se eu vier aqui inspecionar, 16 que é 64 padding de altura ali. Tá escrito ali embaixo. Tá? Bom, muita coisa, mas é um passo inicial. Minha sugestão agora é que vocês instalem o Tailwind no projeto da aula mesmo e façam uma micro customização. Vou descompartilhar a tela aqui só para a gente trocar uma ideia para finalizar. Minha sugestão é que vocês façam uma micro customização. Muda texto, bota esse hover, usa esses efeitinhos legais. Tem uma coisa que eu esqueci de falar que é fantástica também, que são. Vou só recompartilhar a tela, eu juro que é 1 segundo, tá? Que é animações, que vai fazer tudo ficar muito mais fácil com um clique só. Ó, compartilhar a tela. Tá. Juro que isso aqui Juro que vai terminar agora, tá? Não permitir, botão. Vou pegar aqui, nesse aqui que eu tinha feito, esse botão. Digamos que eu quero esse botão aqui. Esse botão. Em vez de ser seco, igual tá aqui, tem uma animação, uma suavização. Olha como que é difícil isso. Eu boto animation ou animation all. Acho que não sei se é animation all. Deixa eu tentar all. Não é animation. Eu sei que é duração, easy in, easy out e é transform all. Transition. É transform all. Vamos ver se é all. Não é transform all.
Cara, eu uso isso o tempo todo. E Transition All. Brave. Transition. Isso. Pronto. Transition All. Não é Transform, é Transition All. Pronto. Aqui eu tenho uma duração de 300. Pronto. Então eu dou uma suavizada na. Ó, não sei se dá para ver, mas eu tenho, ó. E aí eu posso aumentar a duração para 500. Ou seja, vai demorar mais ainda, ou para passar o mouse em cima. Então todas essas animações aqui, ó, isso aqui, por exemplo, passou o mouse em cima, ó. Passei o mouse em cima, mudou a cor, o background mudou a cor. Então, ó, o background já mudou a cor, mas com uma transição. O botão, que era um tamanho X, tamanho 0, aumentou para tanto. A imagem e esse texto deu uma translocação, que é um translate Y de 10. Então, olha que engraçado isso aqui, ó. Passei o mouse em cima. Ó. Você viu que ela deu um translation? É porque eu não botei um MD, não, um hover. Então, quando eu passar o mouse em cima, ela vai escorregar. Ó. Passei o mouse em cima, ela. Então, é isso. Tá? Recapitulando, então, fechando aqui a tela e finalizando, prometo. No geral, é isso. Tailwind ainda tem muita coisa. A gente podia fazer outros pedaços do site. Eu fiz só um nave agora nos 45 do segundo tempo, né, porque é o que deu para fazer, só para finalizar ali. Mas podem pegar esse layout, podem tentar fazer esse miolo, tentar fazer esse display, o flex, o grid, utilizar bastante isso. E eu acho que deu para ter uma noção melhor do que da última, né? A última a gente deu uma visão boa, mas limitado, porque o nosso conhecimento estava limitado naquele momento. Agora a gente já sabe configurar o arquivo do Tailwind, que é JavaScript, né? Já entende como é que é o objeto, como é que adiciona as cores. E no geral é isso. Espero que tenha sido útil de alguma forma e que vocês apliquem no projeto, no próximo projeto, alguma coisinha. Tenta fazer o botão, tenta fazer, sabe, alguma coisinha. Faz um símbolozinho, tenta fazer dessa forma, que eu acho que a gente tem para acrescentar, agregar, né? Hoje é a melhor forma de fazer CSS, tanto no Vite como no Nuxt, como usando o Tailwind. Antigamente a galera usava o Style Component, que você usava JavaScript para fazer o CSS, era mó doideira. Hoje em dia não se usa mais, hoje em dia a maioria das empresas já aceita e já valoriza quem entende de Tailwind. Então fica aí a dica, espero que seja útil para vocês. Beleza? Então acho que por hoje é isso. Obrigado, Gabriel. Tamo junto aí, precisando de qualquer coisa, galera, só falar, vamos se ajudando aí, tá? E é isso. Um abraço. Quando ficar pronto o vídeo, eu compartilho com vocês para vocês tirarem dúvida e pegar alguma coisa que ficou perdida. Vais dar upload no GitHub? Vou subir agora esse projeto que eu fiz. Vou subir ele agora. Tá bom? Do mais é isso, gente. Boa noite aí. Obrigado aí pela atenção. E boa noite. Boa noite, até amanhã. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Gabriel. Obrigado. Até mais.